Voltei! Ó, vou passar aqui os primeiros recados, tá? Porque depois essa live vai ficar salva. E aí o pessoal que for assistir depois vai ter aqui, tá? Vai ter as informações que precisa. Boa noite, pessoal! Tá começando aqui mais uma live da nossa semana de aquecimento para oficina de jogos pedagógicos. É na semana que vem que começa a nossa oficina. E vai começar no dia 4, segunda-feira, às 19 horas, lá no meu canal, tá bom? Quem ainda não está inscrita, depois... Tá sem som, eu não acredito! Vou colocar o fone. E agora? Tá com som? Esse Instagram tá de brincadeira comigo. Tá com som agora, gente? Eu coloquei o fone. Tá com som? Vocês estão me ouvindo? Estava com? Tá, beleza. Quem ainda não está inscrito na nossa oficina de jogos pedagógicos, assim que acabar essa live, você vai lá no link da bio para você se inscrever, entrar no grupo VIP, ter acesso ao material de apoio, para deixar tudo preparado, que a gente vai usar esse material para construir um recurso. A gente vai acompanhar o passo a passo da construção de um material, você vai fazer isso junto comigo e para você ter acesso a essas informações, os links das aulas, é somente fazendo a inscrição. É gratuito e mão na massa. Combinado? Sejam muito bem-vindas! Tá um pouquinho sem áudio, não consigo aumentar. Aqui não. Sejam muito bem-vindas. Eu encerrei a live anterior porque deu probleminha. Vamos tentar novamente. Se mesmo assim a gente não conseguir ver a Kátia, mas a gente conseguir ouvir, a gente pode fazer assim? Pode ser? Ouvindo ela? Porque, enfim, esse Instagram... Meninas, sejam bem-vindas. Essa é a quarta aula da semana de aquecimento. Eu trago uma convidada muito especial, a Kátia do Vem Cá Jogar. Ela que é formada, tá? Ela é formada em matemática, pesquisadora em jogos de tabuleiro, para compartilhar com a gente aqui seus estudos, suas experiências e trazer esse repertório, trazer uma parte dessas possibilidades de recursos em jogos que a gente pode criar, para que a gente possa se basear, para que a gente possa ampliar nosso repertório, porque é muito necessário. Quando a gente pensa em recursos pedagógicos, quando a gente quer criar jogos em específicos, é muito importante que a gente tenha repertório, tá? É muito importante que a gente tenha repertório. Continua com som? Ok. Deixa eu ver se a Kátia já está por aqui. Ainda não apareceu aqui para mim. Vou esperar a Kátia chegar. Enquanto isso, quem está chegando aqui agora, tem gente nova por aqui. Se você já acompanhou essa live, coloque aqui. Se você está acompanhando desde o início, ou se você está chegando por aqui agora e não está entendendo muito o que está acontecendo, coloca aqui nos comentários quem está chegando agora. Nessa semana, já foi a aula 1, já foi a aula 2. No primeiro dia a gente falou de como começar a construção de um recurso, de como elaborar um recurso, o que é importante nessa primeira fase de elaboração de um material. No dia 2 também foi com convidada falando sobre adaptação. Quem não assistiu, tá? Quem não assistiu, tá disponível aqui, tá disponível lá no meu canal também, para que vocês possam ver essas aulas, anotar tudo. Ontem nós falamos sobre como criar recursos atrativos, que são mais atraentes para os nossos alunos, são mais divertidos. Foi uma aula potente de muito conteúdo para te ajudar a identificar o que é um jogo, a diferenciar de outros recursos, por exemplo, tá? Isso é super importante. Informações.
Tá escuro. Oi, Kátia, tá me ouvindo? eu tô. Tá me ouvindo, mas eu não te vejo Não me vi de ainda? novo. Não. É, Sem áudio? eu tô ouvindo, tô te vendo, a câmera pra mim tá ligada. Ninguém tá me vendo, é isso? Agora eu não tô mais te Não, ninguém tá ouvindo, conseguindo te querida. ver. Mas não. Voltou o áudio? Ótimo. Deixa eu ver. Kátia, você consegue ver embaixo do teu vídeo se tem uma opção Ela de tá câmera habilitada. Eu posso e clicar para som para habilitar, clicar, para você mas ela tá habilitada. fechar? Tipo, clica nele para fechar e voltar para ver. Tipo, fechar só para ver se ele faz alguma coisa. Tá, está com áudio. O pessoal está conseguindo ouvir a gente. Isso é bom. E deu certo, né? Se você virar a câmera, só para, digo assim, só para movimentar, fazer alguma coisa para ver se ele aceita conectar com a gente. Tentar, enfim. Não dá para ver ela, né? Aham. Fechou também não. A gente só está te ouvindo. Tá. Aí você quer sair e tentar voltar de novo? Só você? Ao invés de eu reiniciar essa live? Sem o microfone do Bluetooth? Podcast da oficina. Vamos fazer um podcast. Não, não saiu, mas talvez se você desconectou agora e aí você sai da live e eu adiciono você de novo, talvez pode ser que sim. Aí faça alguma diferença. Pode ser? Aí eu não vou encerrar. Aí só você sai e aí eu aceito você de novo. Tá? Combinado. Ó, vou mandar de novo o convite. Daqui a pouco o meu volta. Perrengues do Instagram! Esse Instagram. Ai! Agora Tá me sim! vendo? Vamos ver o som. Eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo, mas se o pessoal tá me vendo e tá Você me não ouvindo, está me tudo bem. vendo? Agora inverteu. Eu não acredito. Não, a parte de cima agora tá preta para mim na tela, onde você Bom, estaria. mas aqui O eu pessoal estou tá te me vendo. vendo Só quero ver se vai dar problema com o áudio e me agora. Vamos ouvindo. ver. Porque às vezes quando sai, volta, pode ser que o áudio Tá. fique um pouquinho travado e depois ele volta. Voltou áudio, voltou. Estão conseguindo ver. Eu tô te Ótimo, eu ouvindo. também te ouço, te vejo. É bom porque daí aqui o vídeo vai ficar salvo com você. Ótimo, mas depois eu assisto você. Ó, vendo e ouvindo. Aê, muito bom! Ainda bem. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, por aceitar o convite. E eu preciso te contar, não sei se você sabe, mas eu já te sigo há um tempo. Eu trabalho com a produção de recursos didáticos, não em jogos em si, com esse objetivo, mas para a diversão, mas de criar recursos que vê um potencial em uma estrutura de jogo, por exemplo, né? E isso mais voltado para a alfabetização, os anos iniciais, alfabetização matemática e linguagem.
E Indicador de ideias. isso. Eu te sigo também, tem um trabalho Ai, muito bacana. obrigada. E eu preciso te dizer que eu aprendo muito com os seus vídeos, com o seu conteúdo. Ela tem um canal lá no YouTube, que a gente não pode ficar falando muito esse nome aqui, que senão o Instagram. E tem muito conteúdo lá sobre história de jogos, sobre jogos para crianças pequenas, para adolescentes, para adultos, para a família toda. E aí eu tinha certeza, vamos falar de jogo? Tem que ter a Kátia aqui também. Tem que ter Kátia aqui com a gente. Então seja É muito legal. bem-vinda, conta um pouquinho sobre você. A gente vai falar também sobre essa experiência, de como começou, mas o pessoal está aqui para te conhecer e está super animado. A gente falou a semana toda já sobre jogos, construção de recursos, está todo mundo aqui bem empolgado para começar. Legal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma alegria, né? Jogos é a minha vida agora, vamos dizer. Eu sou a Kátia, mas todo mundo me chama de Ká, então pode ser Ká daqui para Tá frente bom. sem problema. Eu peguei você falando, né, de licenciatura em matemática, mas eu dei aula no começo, enquanto eu fazia faculdade, isso já faz uns 30 anos, e eu não envolvia jogos, né? Era muito tempo atrás, eu não envolvia jogos, mas os jogos sempre fizeram parte da minha infância, da infância dos meus filhos. Eu sou casada, tenho 2 filhos jovens adultos, que foram as minhas cobaias de laboratório, acho que como todos os filhos para os pais, né? Mas tá tudo bem, eles estão inteiros, tá tudo certinho. Depois de formada, eu acabei indo trabalhar na área de informática. Então, eu estou muito frustrada que eu não estou te vendo, mas tudo bem, eu sou aposentada, acho que foi isso. Perdi minhas Não, mas habilidades. aí fica um podcast para você. Tá joia. Então, depois de aposentada, em paralelo, na verdade, quando eu fui vendo que eu ia encerrar minha carreira na área de TI, eu comecei outra carreira com os jogos. Então, eu voltei pouco para matemática, até cheguei a dar algumas aulas, principalmente para o pessoal de Olimpíadas de Uhum. Matemática, que são umas aulas mais dinâmicas, né? São geralmente com resolução de desafios, de problemas, e eu envolvi os jogos. Então, eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a pesquisar muitos jogos. Aqui no Brasil não tinha tantos jogos de Uhum. tabuleiro. Tem Hoje mais. tem até que bastante. Eu importava alguns e comecei a construir outros, porque não tinha dinheiro para importar todos que eu queria. Comecei a construir meio que na brincadeira, meio para mim, com papel e caneta. E aí comecei a experimentar materiais, outras coisas. E no fim me descobri como uma maker de jogos, vamos dizer assim. E é uma coisa que eu curto muito, muito. Voltei para matemática, né? Voltei lá para o CAEM. O CAEM é o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino da Matemática, é um órgão que fica dentro Uhum. do IME, que fica lá na USP, é o Instituto de Matemática Uhum. lá da USP. E lá no CAEM eu comecei a fazer alguns cursos Formação. de matemática, mais para relembrar algumas coisas, ver como é que estava o mundo agora na educação. Isso já faz também uns 10 aninhos. É, e eu levava meus joguinhos, né? Tava ali com os professores, assistindo a aula junto com eles, levava meus joguinhos. E eu vi que os jogos estavam fazendo um certo sucesso. Aí eu falei assim, puxa, seria legal fazer uma divulgação disso para chegar a mais pessoas. Do Foi daí que canal. veio a ideia do canal, né? Lá naquele lugar, né? Chama Vem Cá Jogar. Vem, o K é de K de Kátia, então vem cá jogar, é o canal. E lá a ideia é o quê? É mostrar vários jogos, como você falou, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de papel e caneta também. Assim, não tem um recurso? Tem sim, papel e caneta dá para fazer muita coisa. E para ensinar as pessoas, né? Para levar os jogos para as casas das pessoas. E aí eu percebi que eu comecei a ter muitos seguidores Muito professores bom. que começaram a utilizar jogos em sala de aula. Aí daí já partiu para fazer oficinas para professores, aí oficina para os alunos de experimentações. Depois comecei com oficinas de construção, então ensinando a construir os jogos. E aí me envolvi nesse mundo. Hoje eu faço também escrita de regras, revisão de Uau, regras, tudo que muito está bom. relacionado a jogos acaba.
acontecendo e eu vou abraçando. Então tá bem dinâmico, bem bacana, assim, as coisas que eu tô fazendo. E Acho e é um leque de que é mais ou menos isso oportunidade, aí. né, para quem é educador, está diante dessas situações de uso de jogos. É algo novo, vamos dizer assim, né, na nossa profissão. Né? Você faz a revisão de jogos, isso é importantíssimo, né, de ver a regra, porque a regra que vai dar todas as informações necessárias para que o jogo vá bem, né, flua bem. Então, se não tem essa revisão, se não tem um acompanhamento, ou até mesmo, porque eu trago muito para ela, se não há, por exemplo, um processo um pouco mais formal, para que a gente crie os nossos recursos, a chance de dar errado lá no final é muito maior, né? Então a gente aprende muito. É claro que a gente vai Sim, sim. cometendo erros, a gente vai passando por várias experiências, a gente não está isento disso, por mais experiente que esteja, mas esse processo mais formal de fazer revisão, de estar atento a esses detalhes e da própria experiência enriquece muito o que a gente como professor, né? O nosso conhecimento e o próprio material que a gente vai levar para a criança, né? E o próprio material. Uhum. E, Sim, sim, com Kátia, certeza. desde o início você se interessou, mas na sua formação ou não? Isso veio depois, mais tarde? Veio de uma necessidade? Veio pelo seu É, gosto pessoal? Foi. isso, assim. Matemática eu sempre gostei. De pequenininha eu falava que seria professora. Fiz o curso, só que eu tinha feito um colegial técnico também de processamento de dados, era uma coisa muito Na nova área. Uhum. na época, né? Era uma área nova. E eu acabei, assim, acabei a faculdade e fiz uma entrevista numa empresa e passei. Então, foi meio assim, Uhum. aconteceu, né? E aí eu fui construindo a carreira de TI, mas Sempre ligada aos sempre jogos. brincando de desafios de matemática, tal, tal, tal. E os jogos? Os jogos, aí sim, são com os meus filhos, por isso que eu falei que eram cobaias, né? Desde pequenininho a gente compra muitos joguinhos, a gente faz muitos joguinhos, ou tem evento de jogos, no Sesc tem bastante evento de jogos, a gente levava as crianças, e meu marido também curte isso, então a gente achou um hobby Familiar. familiar, né? Que eu acho que é também bem importante esse unir a família. Então, eu diria que é desde sempre, depois que eu entendi que dá para juntar jogos e educação, Certo. né? E Começou uniu separado, aí depois. eu tudo a ver, dá para juntar. E nesse processo que eu percebo hoje com as meninas aqui que acompanham, que são minhas alunas dentro do curso, elas sentem bastante dificuldade, às vezes, em criar o jogo por falta de repertório. Então, Uhum, conhecer esse repertório como você uhum. já conhecia, acredito eu, que facilitou muito na hora de pensar as propostas para a educação. Foi isso que aconteceu para você? Com certeza, com certeza. Foi exatamente isso. Assim, é muito difícil para o professor levar um jogo para a sala de aula se ele não é um Exato. jogador, né? E ele tem que ser um jogador de vários jogos, não adianta ser de um só. Porque aí você consegue ver a dinâmica de um jogo, quais são os componentes do outro, qual o objetivo que você quer atingir e vai juntando tudo. Então, assim, você pode simplificar o jogo, ele é muito Dá para complexo, mas dá simplificar. para simplificar. Então, ter esse repertório é bem importante. Deixa eu falar uma outra coisa que está acontecendo comigo agora, da metade do ano passado para cá. Eu estou começando a fazer oficina com Que idosos, legal. que é uma outra faixa etária, é uma outra coisa completamente diferente. E são idosos com demenciados, né? Então, assim, não são os idosos que a gente chama de idosos ativos. Então, já estão com grau de Alzheimer de leve Mas que essa a mais estimulação é avançado. E importante. aí, assim, essa parte da adaptação, principalmente, né? Assim, é diferente até adaptar para Tá os certo. alunos, para as crianças e para os idosos. Então, a experiência que eu tive com as crianças, ou até fazendo oficina para formação de professores, me ajudou para atender essa outra faixa etária. Então, a gente vai crescendo, né? Vai adquirindo habilidades, competências e vai se E aprimorando a ontem cada dia. E se você não tem a sua experiência do jogar, fica bem complicado de conseguir aplicar o jogo na eu sala de falei aula. muito isso
três últimos dias. E ontem até perguntaram, mas é possível eu trabalhar um jogo, Não! Ai, ai, ai. Sumiu o áudio? Oi, Peraí, deixa eu voltar. Pessoal, tá me ouvindo? Muito maior até dessa questão de... Voltou? Voltou. Para mim tá ok. voltou. Para mim voltou o seu som. Ai, que A bom. imagem eu fico sem mesmo, tudo bem. Tá. Vamos lá. E aí ontem, Kátia, que eu estava lembrando aqui, eu estava conversando sobre o que é trazer essa experiência lúdica, como o jogo se difere, por exemplo, de uma proposta de atividade, porque quem não é familiarizado a um jogo, a proposta de jogo, pode sentir dificuldade em diferenciar na hora da criação e tudo mais. E todos os elementos. E aí surgiu uma dúvida com relação a, é possível usar com pessoas, por exemplo, que... Ai, tá sem áudio para o pessoal. Com Você tá me O meu tá ouvindo? sem áudio? Não, eu tô te ouvindo. Só o meu Eu que eu... também tô te ouvindo. Tá, é que alguém acho que falou que... Vou esperar só mais a dizer se tá ok. E aí surgiu uma dúvida, mas será que é possível trabalhar com alguém, com uma criança que tem uma dificuldade pro intelectual, sabe? Nesse sentido. E você trazendo esse exemplo agora, prova que sim, é muito Sim, possível, mas que é importante a gente conhecer para conseguir não só conhecer o jogo, mas também conhecer com quem a gente vai utilizar, né? Essa parte da análise, de principalmente. levantamento das informações, faz muita diferença para conduzir, é isso que vai conduzir aquilo que a gente vai chegar lá e fazer com o adulto, com o adolescente ou com a criança, né? Então, foi muito legal você falar isso, porque prova que sim, os jogos podem estar em vários, em todos os espaços de aprendizagem, não é? Com certeza, com certeza. Eu tive já essa experiência do pequenininho até o bem grandão, né? E o que que Com certeza em você... qualquer faixa. Ah, eu estou super curiosa assim para entender como que você viu esses frutos trabalhando com jogos, nesses espaços de aprendizagem, com os pequenos, com uma... que de resultado trouxe para você? O que que você conseguiu observar nesse movimento, na formação dos profissionais também? Conta um pouquinho para a gente, porque acho que isso faz com que a gente consiga perceber a importância do jogo em sala de aula e como a gente pode mensurar esses resultados também, né? Tá, então vou falar duas experiências, tá? Uma delas é assim, eu trabalhei por um ano e meio na prefeitura aqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, tá? Uhum. Como oficineira de contraturno. Então, as crianças que estudavam de tarde, do Fundamental 1, faziam oficinas de jogos comigo de manhã. Eu parei por causa da pandemia, né? Mas consegui ficar um Aham. ano e meio com ele. Que jogos eu levava? Que isso também é uma discussão ardente. Jogos legal. Tem muita gente que fala que jogar por jogar não vale de nada. Eu defendo um pouquinho ao contrário, assim, para a Tem criança, que ter os ela dois, tem que né? jogar por jogar. O professor que tem que ter os seus objetivos. A Exato, criança não tem exato. que ver o jogo como mais um trabalho de escola. Né? O jogo tem que ser o que ele é, divertido. Então, não impor como uma lição. Né? O jogo é um momento tranquilo para se soltar, mas o professor sabe o que ele quer atingir quando leva determinado jogo. Então, voltando para as crianças que eu dei as oficinas na prefeitura, o que, que eu fazia? É, eu sou, assim, vamos dizer, especialista na área de jogos abstratos, ou também chamado de jogos matemáticos, mas não é muito para o conteúdo da matemática. Para os anos iniciais, as continhas básicas, ou até mesmo geometria, é tranquilo colocar um jogo e brincar com o jogo, né? Continha de mais, de menos, ou de tabuada.
Porém, quando a matemática vai avançando, é complicado ter um jogo que consiga trabalhar, sei lá, a equação de segundo grau, não precisa nem avançar muito. Uhum. Aí eu comecei a ficar um pouco frustrada, mas eu parei e pensei, mas espera aí, o que que é a matemática? A matemática, ela é um raciocínio, né? Ela é um desenvolvimento de raciocínio. Ela tem uma lógica toda por trás. Então, eu não preciso ter o conteúdo dentro do jogo. Eu posso ter um jogo que explore coisas que depois serão importantes na matemática. E com o passar do Excelente. tempo, eu percebi que não é só a matemática, são todas as matérias. Então, com um único jogo, Travou um pouquinho aqui para mim. Esperar um pouquinho que já volto. eu travei aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, Kátia. Você estava falando sobre Oi, todas as oi, oi. matérias. Tá me ouvindo? Travou um pouquinho para ela. Para mim voltou, Kátia. Tá me ouvindo? E ela saiu de. O fone daí ele volta. Quando eu tiro, ele volta. Ah, Instagram! Gente, mas isso é tão bacana quando você é, utiliza os jogos e começa a trazer isso como parte do seu repertório de sala de aula nessas estratégias. Você começa a perceber, acho que vai voltar, viu? Sei. Voltou o áudio? É, eu tirei aqui, aí ele costuma voltar. E aí, gente, olha só, mesmo a gente não. Pode ser que seja o horário, o dia, não sei, pode ter mudado alguma coisa no Instagram. E, e aí, a Kátia estava falando uma coisa ali sobre, estava cortando o áudio, né? Sobre a questão do conteúdo, que mesmo que a gente não esteja trabalhando de uma forma direta, um conteúdo em específico, ele, ele mesmo assim desenvolve, ele mesmo assim está contribuindo com esse processo de aprendizagem da criança. Olha a importância disso para todos os campos, para a vida adulta, Oi. não só criança. Agora voltou sem o vídeo para mim. Ah, então eu já entendi o que que é. Sabe o que que é? Eu troquei de internet, olha que coisa maluca. Porque para mim agora eu vejo você e me vejo. Eu troquei de Ah, internet. Eu fui da Vivo para Claro. Eu estava há pouco tempo atrás só com a 4G. O 4G fica ruim, mas vocês me veem. Eu vou pôr na 4G de novo. para ver se volta. Mas dá para ir fazendo assim o coisa, para a gente ir conversando mesmo sem o vídeo. Pode seguir, Kátia. Fica tranquila. E aí, você está conseguindo me ouvir e me ver? Acho que eu não estou ouvindo a Kátia. E aí, gente, quando você leva essa experiência para as crianças, quando a gente começa a usar esses recursos dentro dos nossos espaços de aprendizagem, você consegue perceber.
a importância desse material. E de ter isso daí como parte do nosso acervo. Voltou? Para mim tá ok, sem a sua imagem, mas o som tá ok. Eu te vejo agora. Então tá. Vamos tentar de novo, gente. Mil perdões. Eu acho que agora sim eu achei o problema. Eu acho que a minha troca de internet aqui que deu problema, mas tudo bem. Vamos tentar com o 4G e vamos ver Que se vai para loucura frente. isso, né? Às vezes Desculpa. a gente passa algumas situações assim, ó, tá sem. Eu vou só aguardar a mais um dizer se tá ok, o áudio e o meu e o seu para o pessoal, porque você acabou de entrar. Aí ela dando Tá, um ok aqui para mim, a gente segue. tá E bom. é muito legal o que você falou ali atrás de todos os conteúdos. Ótimo, voltou. Tá tudo ok. Ele Isso. serve para todos os Vamos mais um conteúdos. pouquinho. De ser útil para todos os conteúdos, para que a gente observe o jogo para além também da proposta, assim, não é direta, mas ele de forma, do seu modo em si, da diversão, daquela expressão que a criança tem ali junto com as outras, de leitura da regra, dessas interpretações, tudo isso contribui para uma vida de pesquisador, vamos dizer assim, né? De alguém que seja na infância, seja na vida adulta, vai construir um pensamento e atitudes, né, que vão favorecer para encontrar soluções, né, criar estratégias para resolver as coisas. Isso tudo é muito, muito importante para a criança, né? A parte de socialização é uma coisa muito importante na hora do jogo, né? A outra coisa se você está jogando junto, você tem que esperar a sua vez de jogar. Então, aquele controle inibitório tem que estar desenvolvido ou vai desenvolver naquele momento. Alguns jogos você tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo, se você for muito rápido, você não pensa direito e você não faz a jogada correta. Então, você vai mesclando tudo durante o jogo. E isso é o trabalho do professor. A criança está ali, como eu falei, se divertindo só, né? E a gente vai mediando isso. E algo que você falou no começo também, de tornar essa experiência prazerosa para que o jogo seja jogo para a criança. Isso é muito importante. Eu vejo às vezes acontecer o seguinte, por falta de conhecimento de como um jogo funciona, o que acontece? Às vezes a gente torna o jogo uma atividade, principalmente os jogos de carta. Sabe? Ao invés de realmente jogar, de participar daquela primeira situação de vamos organizar o jogo, vamos distribuir as cartas, como a gente vai fazer essa distribuição e deixar que isso aconteça, a gente parte para aquilo assim, não, tem que ter o conteúdo, vamos aqui exercitar isso agora. E acaba que descaracteriza isso do jogo e é muito importante que a criança vivencie essa experiência, né? De participar de algo que é conduzido pelo jogo e não pelo adulto. Exatamente, E mesmo se tiver algum conflito, essa parte de entre eles tentar se resolver também, isso também é bem importante, né? Assim, a regra era essa, não, é aquela. Então vamos ler a regra de novo para as crianças que já têm um domínio da leitura, é claro, mas não concordo com isso, porque você concorda ou não, ou até mesmo um pouquinho além, depois que assim o jogo já está conhecido por todos, dá para começar a pensar em propor novas regras para o mesmo jogo. Aí você desenvolve a criatividade, né? O senso crítico da criança, mas essa nova proposta faz sentido? Será que vai dar certo? Vamos testar, vamos ver como é que funciona. Então, com um único jogo, você consegue fazer assim mil coisas, né? Desde a parte da confecção, que é uma coisa que eu prezo bastante também. Então, assim, aprendemos o jogo, vamos fazer um pra gente? Vamos fazer um para você levar para tua casa, jogar com seus pais, jogar com seu irmão. Então dá para fazer esse movimento também, né? Exato, mas para que eles consigam fazer isso, eles precisam ter esse repertório também, né? Tem que ter essa experiência também, junto com a gente. Exatamente. E aí, tudo isso que você falou me lembrou aqui de habilidades sociais, de saber
ouvir, de saber defender as suas ideias, né? Expressar o seu ponto de vista, conseguir entender o que o outro quer dizer também, entender o lado do outro e entrar no equilíbrio. Isso que é muito importante para a criança e principalmente para o ambiente escolar, porque às vezes a gente está muito habituada àquela condição de que, olha, a gente funciona assim, as regras da sala são assim e todo mundo vai seguir dessa maneira. O jogo ele proporciona uma experiência um pouco diferente. Isso reflete também na maneira como a criança lida com essas situações em outros espaços. Porque ali ele começa a ter uma dimensão do todo e da influência das partes. Sim, exatamente. Existe um conceito, né, do Heisinger, não é da área de jogos, mas ele tem o Homo Ludens, que é um livro sobre a história do jogo, vários tipos de jogo, tal, tal, tal. E dentro disso, tem uma parte que ele chama de círculo mágico, que na verdade é aquele momento do jogo, onde está todo mundo ali, você sai da realidade, você entra na realidade do jogo. É aquele tempo, aquele espaço do jogo. Então, tá todo mundo vivendo sob aquelas regras. E nessa parte também, por exemplo, os jogos de RPG, que você representa um personagem, também é bem bacana para você poder extrapolar a sua personalidade, né? E entrar numa outra personalidade que você queira, que você se desafia a representar. Então, com os jogos, com os tipos de jogos, a gente consegue sair da realidade, fazer um mundo próprio e depois, com esse aprendizado, inverter, generalizar e levar para o mundo real. Então, isso também é uma coisa muito bacana nos jogos. Acontece, exato. Kátia, eu conversei com você para a gente trazer algumas experiências aí para o pessoal, de exemplos de jogos. O que você separou para a gente? Estou curiosa. Eu vou mostrar um bem tranquilo que vocês já podem fazer aí na casa de vocês se quiserem. Peraí. Ah, legal! Ele é matemático. Legal, gostei da proposta. Ele é matemático, mas ao mesmo tempo não é. Bem simplesinho. Então, assim, o jogo em si, você vai ter que fazer 5 pecinhas com o número 1 ou com uma marquinha de uma cor, mais 5 de outra, mas também do número 2 e também no número 3. Então, são 15 pecinhas. 5 número 1 de uma cor. Deixa eu anotar aqui. 5 número 1 de outra. Então, vamos supor que eu vou pegar 5 cartas na cor preta com a quantidade 1. A diferença é que não pode ter carta. Seria melhor se fosse um quadradinho. O quadradinho mesmo, apesar de uma carta. Apesar de que carta você vai conseguir emparelhar. Porque depois o que você vai fazer? Você vai colocar todas as peças lado a lado, conforme o jogo vai acontecendo. Você vai colocando as pecinhas lado a lado ou quina a quina. Você até pode usar, sim, as cartas, só que você vai ter um espaço muito maior, né? Porque a carta, ela é maior, né? Então, esse é o quadradinho, esse seria a carta. Você pode fazer com cartas, mas o legal seria fazer com um quadradinho que você consegue enxergar melhor, vamos dizer assim. Então, você vai ter 5 de uma cor, 5 de outra, do número 1, do número 2 e do número 3. São 15 de cada cor. Sim. O jogo chama tem de 10 em inglês. Ah, tá. 10 em inglês. A ideia do jogo é você conseguir alinhar as suas pecinhas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o 3 e o 1. 3 mais 1, 4. Se eu colocar outro 3, 7. Se eu colocar outro 3, vira 10. Então, de algum jeito, eu tenho que ir colocando minhas pecinhas para conseguir um alinhamento vertical, horizontal ou diagonal que some 10. Tá. Então, o meio da mesa está vazio. Eu coloco a primeira peça amarelinha. Aí o outro jogador do preto vai e coloca a sua pecinha encostada na quina ou nas laterais, onde ele quiser. Uhum. Então, toda peça nova tem que entrar encostando em alguma. Ela não pode entrar assim, tipo, solta para o lado. Ela tem que encostar de algum jeito, não existe. Tem que estar coladinha. Então,
enquanto você tenta juntar suas pecinhas para somar 10 nos pontinhos, o outro jogador está tentando também e tentando te impedir de fazer isso. Então, esse é um jogo muito simples, mas ele exige muito raciocínio, muita habilidade, assim, que peça eu vou pôr agora, aonde eu coloco para conseguir avançar, mas ao mesmo tempo o próximo, né, o jogador adversário não vai ganhar na próxima. Então, esse é um jogo, a gente pode dizer que é matemático, porque tem a soma, né? Sim. A soma básica, O mas ao reconhecimento mesmo das tempo ele exige quantidades, um raciocínio. o reconhecimento das quantidades, o raciocínio, a estratégia. Sim, sim. Deixa Então, eu pegar. dessas, como que acontece? São 15 de cada um, aí cada participante, se for, é para 2 jogadores? Ou para mais? Para 2 jogadores. Para 2 jogadores, Para 2. cada um recebe baralha. Uma cor. Isso. Tá. Cada um fica com uma cor, e aí o primeiro a começar é o amarelo. Ou não, pode. Tanto faz. Esse é o primeiro. A mesa está vazia no centro, cada um está com as suas pecinhas. E ele pode escolher O quem que ele primeiro, quer que pode ser o começar. amarelo, o preto, qualquer cor, coloca uma pecinha no centro. A partir daí, toda nova pecinha tem que encostar em alguma pecinha que está no centro da mesa. Tá. Então, muita atenção aqui. Qual que é o objetivo deste jogo? Alcançar essa totalidade 10, né? E no meio disso, o que eles precisam fazer? Olhar para aquilo que eles têm de repertório para conseguir chegar nesse objetivo. Voltou? Voltou. Então, o objetivo desse jogo, dentro do jogo, não pensando em objetivo didático, é alcançar esse resultado, né? Ter o 10 para conseguir ser o vencedor dentro de uma regra estabelecida. Isso. Né? Que não pode ficar pecinhas soltas. Elas têm uma maneira de serem colocadas ali. E, ao mesmo tempo, dentro disso tudo, você ainda tem que se preocupar em não deixar o outro ganhar. Exatamente. Nossa, ele é bem simples, né? Mas ele é bem desafiador. A regra é simples, né? Mas o jogo é bem desafiador. Exato. Pode falar, Kátia. Perdão. Eu ia falar que esse é um jogo de tabuleiro que, na verdade, nem tem tabuleiro, né? O tabuleiro são as próprias pecinhas, né? Então, você consegue... Você vai construindo, né? Isso. Aí, com a criança, o que você pode fazer? Você pode já deixar o cartão, o papelão, o cartolina recortado e ela só faz o número, ela faz uma marcação para identificar. Pode ser pauzinhos assim, pode ser estrelinhas, luas. Pode deixar cada criança fazer o seu, que a gente vai na parte da personalidade, na parte da personalização mesmo, né? Na customização do jogo de cada um. Para os maiores, pode deixar eles mesmos já recortarem os seus quadrados, para tomar cuidado que todo quadrado tem que estar do mesmo tamanho, porque senão na hora que vai encaixar, não vai dar match, né? Tem que funcionar o encaixe direitinho, porque você forma meio que um quadradão no centro da mesa. Eles podem até fazer a marcação, né, Kátia? Eles podem fazer, inclusive, marcação desses quadrados, né? Usando a régua, sabendo medir... Né, os maiores, vamos pensar aqui nessa construção, né? Sim. Aí você pode trabalhar com área, com perímetro, você pode, né? Aí eu estou falando parte matemática, mas aí você pode, por exemplo, trabalhar com as regras. Uma das coisas na regra, você pode ler as regras, você não explica o jogo. A criança lê as regras e interpreta, que é bem importante a gente conseguir interpretar as coisas, né, nas leituras. Sim. A criança interpreta e tenta jogar. Uma outra coisa é, o professor explica as regras, eles jogam e agora é o momento, escreve a regra. Então, assim, como é que você consegue transcrever aquilo que você aprendeu? Então, assim, as regras. Aí pode dar seguir algumas diretrizes. Para quantos jogos é esse jogo aqui? Para quantos jogadores é esse jogo? Sei lá, a criança tem 8 anos, você tem um irmãozinho de 4, você acha que ele vai conseguir jogar? Não, porque tem que saber somar. Então, assim, tentar... Travou um pouquinho aqui para mim.
Se o pessoal está me ouvindo, uma coisa que eu lembrei aqui. Voltou, Kátia. Essa é a idade, vou e volto, né? Essa é a idade. Ou então, quanto tempo você acha que dura esse jogo? Dá para a gente jogar agora aqui durante a aula? Dá para jogar mais do que uma partida? Então, fazer a criança fazer uma análise do jogo em si, do jogar, né? Então, tem planejamento, tem análise, tem muito recurso, muita habilidade que você consegue explorar. Por isso que eu falei, num único joguinho dá para ficar com ele praticamente o trimestre e o semestre todo. Aí depois, eu só fiz com 1, 2, 3. E se eu colocar o número 4? Se eu fizer mais algumas pecinhas do número 4, será que facilita? Será que eu deixo ainda a soma 10 ou coloco outra soma? Vamos somar 15? Vamos ver o que acontece? Então dá para você ir explorando a mesma atividade, o mesmo jogo de formas diferentes. Eu acho que isso é bacana também. Então, tem uma coleção de jogos, jogo hoje, deixo o jogo quieto, vou lá e pego o outro e faço amanhã, depois o outro. Então, assim, tem que deixar assimilar, pensar no jogo, refletir. Então, às vezes você está fazendo qualquer outra coisa, vem a lembrança. Ah, naquela partida aquilo aconteceu, eu podia ter feito tal coisa. Então, isso é bacana também, trabalhar bastante o mesmo jogo. Isso é a tomada de consciência do erro, né? De que lembrou daquela situação e de que ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Isso vem pela experiência. Sim, sim, Pela sim. experiência A gente aprende com Deus, de exatamente. de ter essas oportunidades de jogar mais de uma vez. Eu falo muito isso para as meninas, às vezes não é nem tanto a quantidade de jogos que você vai levar, mas é escolher bem este jogo para usar ele não só em um momento, em vários momentos, para que isso seja possível, para que, um exemplo, voltando travou aqui para mim, vou esperar um pouquinho. Sobre a regra que você estava falando, sobre a regra que você está me ouvindo? Nossa, eu não estou mais te escutando, mas parece que eu estou me vendo ainda, então eu não sei se eu estou no ar ainda ou não, Tá sim, nem se eu espera um estou te pouquinho. atrapalhando na sua fala. Eu vou sair e vou entrar de Não, não novo. sai não, não sai não. Tentar, né? Não sai não. Podia ficar que às vezes o som ele volta logo em seguida. Uma coisa que eu lembrei, não sei se vocês estão me ouvindo, mas uma coisa que eu lembrei foi sobre regra, a própria estrutura desse suporte, né? A própria regra em si, ela é um tipo, um suporte de texto. E ele assim como carta, assim como... Eu vou retomar isso com a Kátia. Kátia, tá tudo ok aí para você? Acabei de voltar. Tá me Tá ouvindo? complicado. Eu tô me sentindo um aluno na sala de aula com aquela matéria que ele não entende nada, mas pegando um picadinho. Não, mas você sabe, eu vou te contar que esse Instagram, ele faz umas 3 semanas, assim, que eu tenho que instalar, desinstalar, porque às vezes eu não consigo carregar stories. Então, fica tranquila que isso é bem comum, sabe, de acontecer. Mas tá muito bom, eu tô adorando essa proposta de jogo, é super fácil de fazer. Não é, às vezes a gente tem a ideia assim, eu preciso de um recurso muito elaborado, aquela coisa cheia de componentes. E na verdade não, algo tão simples, né? Tão fácil de ser feito e que propõe uma experiência divertida, que traz um aprendizado, né? E que em matéria de raciocínio, de pensamento, é algo de muito valor, né? Vamos dizer. E aí eu estava retomando com as meninas na hora que você saiu, que a gente estava falando sobre as regras. Essas regras, elas, além desse repertório de fazer a leitura, de interpretar, de fazer uma análise do que está ali e tal, ele também é um tipo de suporte, um tipo de texto. Se a gente vai pensar em questões de letramento, é um tipo de texto e existe uma forma de se fazer um texto instrucional. Né? Ele não é feito de qualquer maneira, e estudar isso também é importante. Então, é algo que a gente também pode explorar nesse tipo de recurso, aliando ali, às vezes, um recurso que tem uma proposta mais voltada para a matemática, mas que a regra em si, essa estrutura de texto, também contribui para um aprendizado sobre questões de letramento.
né? Uma coisa que eu faço pensando nisso, Liz, é assim também. Para uma turma eu explico um jogo e ela escreve as regras. Para outra, outro jogo e ela escreve as regras. Depois eles trocam o que eles escreveram. Então, eu aprendi o jogo A e agora estou lendo a regra do jogo B. Eu vou conseguir jogar sozinho com essas regras? E põe todo mundo junto. Aí a pessoa que escreveu a regra, ou o grupo que escreveu a regra, percebe, nossa, era tão básico que faltou colocar isso, faltou colocar aquilo. Então, assim, o que é claro para mim, se eu não colocar no papel, não fica claro para o outro, né? Então, isso também é bem legal. Tá aí um exercício para a gente fazer, hein? Que as meninas vão criar recursos, levar essa regra para uma outra professora, ler, para ver se ela compreende a forma de aplicar, né? Isso eu faço com a minha formação de professores também. E é Esse- interessante que até com os professores dá uns PT de vez em quando. Exato, porque esse tipo de texto instrucional ele tem que cumprir o seu papel. E se a gente não faz esse Uhum. exercício, não conseguimos aprimorar. É muito importante. Adorei essa proposta. Muito, muito bom mesmo. De poder colocar isso no grupo e fazer como parte de um exercício mesmo para a turma, né? Ah, eu Uhum. tô tão feliz com essa troca, muito feliz por você estar aqui com a gente compartilhando essas experiências. É um olhar diferenciado de quem já trabalhou, de quem joga a vida toda, de quem já levou esses recursos para diferentes níveis de aprendizagem, de crianças pequenas, de adolescentes, de professores e agora está trabalhando com idosos. Isso Uhum. fez a gente já pensar, contribuiu aqui para mim, com certeza contribuiu muito aqui com as meninas, embora a gente tenha aqui alguns desafios, né, tecnológicos, tenho certeza que contribuiu muito essa troca. Eu vou fazer esse jogo e as meninas que pegou aqui essa dica com você e foi lá e montar esse recurso, marca a Kátia também, para ela ver como vocês entenderam, como isso pode ajudar vocês. Eu tenho certeza É, que essa proposta ela é bem fácil de adaptar em contexto de formação de professor, até mesmo ali com as crianças, ou um adolescente que está enfrentando alguma dificuldade nessa aprendizagem, isso pode contribuir muito, né, Kátia? sim, com certeza. E vou até falar uma coisa assim: tenta fazer sozinho, mas tem uma colinha lá no canal. Tem esse jogo, tem um vídeo desse jogo chamado Tem exatamente essa pecinha. Então, se você vê na capa essa pecinha, esse é o vídeo, tá? Fica como colinha. E uma outra dica que eu acho bacana, assim, de coisas rápidas que dá para fazer, tem uma playlist lá chamada Papel e Caneta. Então deve ter uns 10 joguinhos, pelo menos, que dá para você fazer Fácil. na lousa. Então, esse papel e caneta, quando eu levo para a sala de aula, eu faço na lousa. Então, os alunos vão jogar, eu divido a sala em dois grupos. Então, isso é bem bacana também. Você usar a lousa como seu papel e caneta. É uma experiência muito bacana para a sala de aula. E tem os joguinhos lá que dá para encaixar direitinho. Fica uma sugestão. Fica o convite aqui para o pessoal conhecer o canal da Kátia, aprender com ela também sobre jogos, para ampliar esse repertório. Muito obrigada, Kátia, por ter vindo aqui com a gente, compartilhar essa experiência, trazer isso é muito enriquecedor. Eu acho que esse diálogo, essas trocas, elas precisam muito estar presentes também nos espaços de aprendizagem, nas formações de professores. E isso é muito significativo aqui para mim, você estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, achei que foi bem bacana, apesar, né, dos nossos percalços, acho que deu para passar um pouquinho da informação. Eu não estou te vendo, é uma situação muito engraçada, porque eu estou conversando comigo, né? Aí eu escuto a sua voz e eu me vejo. É muito, tá bem bizarro isso aqui, mas legal. É uma nova experiência também. Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com os erros, inclusive com isso que aconteceu com a gente. Acho que deu para bater o papo, acho que deu para conversar um pouquinho, daria para a gente ficar aqui Mostrar o conversando horas, recurso. né?
Eu agradeço bastante o convite e o pessoal que está assistindo, quem vai assistir depois. Eu tenho uma mensagem que eu sempre coloco no final do vídeo, que é assim, não se esqueça do mais importante, divirta-se. A nossa vida é curta, a gente tem que aproveitar cada momento com quem está junto com a gente ali. Então, divirta-se em casa, divirta-se na escola, divirta-se onde você estiver. Então, leve tudo na boa, vamos dizer assim. Exato, exato. Obrigada, Kátia, obrigada mesmo. Espero ter Obrigada a vocês. mais oportunidades para trazer você aqui para a gente ver outros exemplos de jogos também. Combinado. Beijo. Beijo, Tchau, gente. Kátia. Boa noite. Boa noite. Eu vou passar aqui alguns recadinhos. Se puder. Ai. Eu vou passar aqui alguns recadinhos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Recadinhos finais. Gente, vocês gostaram dessa proposta? Eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer sem a colinha. Eu vou fazer. Gostaram, meninas? Ah, que bom, tô feliz. Esse Instagram aqui quis atrapalhar a nossa live, mas eu tenho certeza que não conseguiu. A gente conseguiu aproveitar aqui, deu para aproveitar, deu para anotar essa ideia. É muito legal, né? Eu vou fazer, estão me ouvindo? Tá tudo ok? E recados. Semana que vem começa a nossa oficina de jogos pedagógicos. A gente vai fazer juntas um recurso. Vai ser mão na massa, é um evento gratuito. Quero todo mundo comigo lá para a gente construir esse material. Eu quero ver você comigo, colocando lá o seu objetivo de aprendizagem, o tipo de jogo que você vai construir, que você se vai seguir junto comigo, se vai criar se vai criar o seu recurso. Então, é segunda-feira, dia 4, às 19 horas. Não vai ser aqui no Instagram, tá? Não vai ser aqui. A gente vai para um lugar diferente. Vai ser lá no meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui agora, não fez a sua inscrição ainda, dá tempo de você ir lá. Vai no meu perfil, onde tem a minha foto. Embaixo tem um link azul. É o link que a gente fala, o link na bio. Lá tem um link para você fazer a inscrição, ir lá para o grupo, tá? O grupo secreto do evento. E lá a gente vai passar as informações, enviar o material da oficina. Quem já está lá, já recebeu o material, prepara tudo. E na semana que vem a gente vai usar esse material para ir anotando e construindo o seu recurso, tá bom? É gratuito, é mão na massa para você aprender a criar jogos pedagógicos adaptáveis, divertidos e potentes, com potencial didático elevado. Pronta! Quem está pronta aqui para participar dessa oficina? Muito obrigada pela companhia de vocês, pela paciência. Vai ficar salvo sim, quem chegou agora no final vai poder assistir depois. Eu vou deixar aqui. Se eu não conseguir salvar aqui, depois eu compartilho lá no meu canal. A aula de ontem, a aula 3, eu não tinha conseguido colocar aqui, travou tudo, enfim, eu expliquei lá nos stories, mas eu consegui salvar e deixar lá no canal. E eu compartilhei lá nos stories. Para quem não viu, tem o link nos stories hoje. Clica lá para você ver a aula de ontem, tá? Quem está acompanhando, mas não pôde estar ao vivo ontem, talvez tenha procurado aí e não viu, tá? Mas eu consegui salvar lá no meu canal, tá bom? Beijo grande! Estou esperando vocês para a gente participar dessa oficina e construir recursos incríveis!